sobre análise econômico-financeira de empresa. Então nós temos duas cervejarias, A e B, e as demonstrações de resultado, aqui só foi colocado de resultado dos últimos 4 anos antes da fusão delas, estão aqui no exercício. Aí, o que você, usando a análise, as técnicas de análise horizontal e vertical, você consegue simplificar esses valores. Claro que você não deve usar em todas as linhas da DRE essa análise, mas naquela que você vai escolher para ter uma informação gerencial mais adequada, porque você tem que dizer para os sócios da companhia B as vantagens, né, da cervejaria B, as vantagens dela se fundir com a A. Então, o que eu selecionei? A receita da empresa de verdade, a capacidade da empresa de gerar caixa operacional, gerar caixa, porque isso tem tudo a ver com a sobrevivência da empresa, e o resultado operacional de verdade da empresa, resultado das operações mesmo. Aí alguém pode ficar curioso saber por que não o resultado operacional 2, que ali tem as despesas financeiras? Porque quando as empresas se fundem, quando uma empresa compra outra, normalmente uma empresa que compra, ela tem outra capacidade de negociação junto aos credores. E essa realidade de endividamento, de custo financeiro, tende a se alterar, tende a melhorar, na verdade. Né? E aquela realidade muda totalmente. O que já é um pouco mais difícil no processo produtivo. Né? Embora, obviamente, quando você tem uma fusão de empresas, você tem vários benefícios à vista, né? Uma delas é essa capacidade de negociação com credores, a outra delas é a possibilidade de reduzir muito a atividade de meio da empresa, né? Despesas administrativas, sobretudo. Você tem condição também de unificar o sistema de distribuição, né? Não vai mais 2 caminhões para o mesmo bar entregar, você entrega com um caminhão só, entrega Brahma e entrega Antártica, né? E outras, tem questões fiscais, às vezes, que são beneficiadas em função da fusão. Mas aqui, então, a gente tem que encontrar elementos, né, que a gente possa dizer para os acionistas da cervejaria B as vantagens deles, ou se eles devem ou não ser favoráveis a essa fusão. Então, pessoal, a análise do desempenho econômico dessas duas cervejarias pode ser facilitada, como eu falei, com a análise horizontal e vertical. E essa técnica pode nos ajudar a explicar aos acionistas da cervejaria B suas possíveis vantagens na fusão. Aqui, a ótica é só financeira, a gente não vai abordar outros aspectos que eu citei. É só do aspectos ali da demonstração de resultado, tá? Numa análise simplificada, então, vamos escolher 3 informações importantes. Aqui tem 4, mas ali assinalado tem 3, né? No caso aqui eu não assinalei o lucro líquido, né? Mas no fim até eu faço o cálculo. Então a receita líquida é o resultado da atividade, que é o tal do EBITDA, né? A capacidade da empresa gerar fluxo de caixa operacional. O resultado operacional 1, que é o EBIT, o lucro operacional de verdade. E aí o lucro líquido eu coloquei, adicionei esse item porque também acaba sendo um fator de análise, né? Pessoal, eu transformando peguei aquelas informações lá da demonstração de resultado, chamei primeiro análise horizontal da cervejaria A. Então eu chamo o ano de 96 de 100, ó, vira tudo 100 aqui. E eu pego e faço por regrinha de 3, 2.468 equivale a quanto de 2.240? 110. E 2.779, 124. 141. Resultado da atividade, né? Ou seja, geração de caixa. 100, 142, 218, 220. Você viu que a geração de caixa da companhia A mais do que dobrou. De 100 passou para 220. As vendas, a receita da empresa propriamente, aumentou 41% ao longo dos anos. Resultado operacional, 100, 153, 192, 154. Resultado líquido, 100 para 131. Vamos para a análise vertical. Eu peguei os mesmos valores, só que eu vou escolher um item para ser a minha referência. No caso aqui, eu escolhi a receita líquida. Então, a receita líquida, não importa o valor, vai ser 100. Quanto que é a capacidade de geração de caixa operacional? Em 96 era 14%. Em 97 era 17%.
Em 98 era 24, veja como aumentou. Em 99 baixou um pouquinho, 21, mas ainda sim, em relação à base, houve um aumento, né? O resultado operacional 13, 18, 20, 14. Resultado líquido 11, 15, 16 e 10. Como que faz isso? Com regrinha de 3, né? Então eu chamo esse 2,240 de 100, 303 é quanto de 2,240, né? Basta também dividir 303 por 2,240 que dá os 14%, 0,14. Tá bom? Quando vocês estiverem fazendo esses cálculos, a gente vai estar em aulas síncronas, tirando essas dúvidas, fazendo as correções e ajudando quem tem dificuldade. No caso da cervejaria B, fazemos o mesmíssimo trabalho técnico. Então nós chamamos na análise horizontal o primeiro ano de 100 e calculamos os anos posteriores. Veja a receita, lá aumentou 40%, aqui estável, caiu para 84%, ó, de 100 para 84%. O fluxo de caixa operacional, 100, caiu para 64, bastante, depois recuperou um pouco, depois voltou praticamente 100, um pouquinho maior. E assim outros números, né? Veja a análise vertical. A mesma coisa, chamei a venda líquida de 100 e verifiquei a capacidade de geração de caixa operacional da empresa. Então era 12%, caiu para 8%, depois subiu para 13%, depois foi para 15%. Né? Então aumentou um pouquinho em relação ao ano, mas não é como no caso da cervejaria A, né? Em que você tem um aumento maior, né? Além do que a capacidade de geração já começa em 14 a mais. Então eu pego esses dois quadros aqui e comparo. Olha, vamos comparar os resultados da análise horizontal da cervejaria A, né, e B. Né? Então nós temos aqui um aumento de 41, aqui nós temos uma redução. Aqui nós temos uma praticamente estabilidade, uma queda aqui no meio da capacidade de geração de caixa, aqui nós temos um aumento significativo. Resultado operacional aqui nós temos um aumento, quase 50%, o resultado operacional aqui nós teve dobrou, né? Interessante, as operações, o resultado das operações de verdade dobraram, só que a capacidade de fluxo operacional não, né? Ficou igual. Então, provavelmente, a cervejaria B tem despesas com depreciações e amortizações mais relevantes nas demonstrações do que a cervejaria A, que essas despesas são um pouco menor. Tá? Essa informação, ela contradiz um pouco as outras, porque uma empresa que tem despesas com depreciação e amortização maior, ela potencialmente teve renovação de ativos permanente mais recentemente. Portanto, ela tem uma potencialidade futura um pouco maior do que a outra, né? Mas isso já é uma inferência um pouco além, né, dos números, né? Seria apostar um pouco no negócio da empresa. Agora, olha só na análise vertical. A capacidade de geração de caixa, 14, 17, 24, 21. E da companhia B, 12, 8, 13, 15. Olha lá o resultado líquido, 11, 15, 16, 10. Olha aqui, 8, 5, 3, 2. Né? Vejam como pode a empresa ter um resultado operacional bem razoável, como a gente mostrou no quadro anterior, ter melhorado bastante a cervejaria B, né? 4%, 3%, 10% aumentou, o resultado das operações 11%. E por que o resultado do líquido está caindo? Tem alguma coisa ali, né? Para você encontrar essa resposta, se você conhece bem DRE, já sabe a resposta. Se não conhece bem, você tem que encontrar aqui, ó, do resultado operacional para o resultado líquido. O que temos aqui que é relevante, né? O que alterou bastante aqui? São os resultados financeiros, provavelmente, né? São os resultados financeiros. Deixa eu ver a companhia A, o que ela tem. Ela tem bastante resultado não operacional também, né? Tem bastante resultado não operacional. Teria que fazer uma conta aqui para ver os motivos, né? Mas o fato é que no resultado líquido essa diferença ficou mais evidente, né? Na análise comparativa, né? A companhia B perde bastante.
Bom, então, com base agora, sem ver todos aqueles números, a gente tem condições de fazer as conclusões mais facilmente. Vejam só que eu resumi as conclusões que eu expliquei há pouco, né? Ó, a gente verificou que a receita líquida de A cresceu 42% no período, enquanto que a de B decresceu, né? De 100 foi para 81, eu acho, né? Caiu quase 20%, né? 2. A capacidade de geração de caixa, o EBITDA, mais do que dobrou em A. Né? Saiu de 100 para 220, enquanto que B reduziu, fechando em 99 com valor similar ao ano de 96. O que mais? No período, o resultado líquido da companhia A oscilou entre 10% a 15% da receita líquida, o resultado líquido lá no final, enquanto que B decresceu de 8% para 2%. Então vejam várias informações que a gente verificou na análise horizontal e vertical, que estão dizendo assim, ó, a companhia B está se enfraquecendo, enquanto a companhia A está se fortalecendo. E o último item, o resultado operacional de verdade, de B em relação à receita líquida é percentualmente, significativamente menor que o resultado de A, em todos os períodos analisados. Vejam só, o resultado operacional, aqui é 13, aqui é 4, aqui é 18, aqui é 3, aqui é 20, aqui é 10, aqui é 14, aqui é 11. Então, a companhia B tem mais dificuldade de obter resultado nas suas operações, como um todo, aquela operação, resultado operacional, lucro operacional de verdade. A companhia A tem muito mais facilidade, é o que está escrito ali. Então, esses são os argumentos objetivos, sem inferências, com base na análise das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras, que podemos fazer aos acionistas da companhia B para sugerir que eles aceitem o processo de fusão. Então, olha, a empresa perdeu venda, a empresa tem menos capacidade de geração de caixa operacional, a empresa tem menos capacidade de geração de resultado nas operações, resultado operacional, o EBIT, né, operacional de verdade. O resultado líquido vem caindo. Então, esses são os argumentos. Tá certo? E com essa explicação a gente fecha essa primeira parte, essa explicação sobre análise horizontal e vertical, essas duas técnicas. E aqui já fica a dica, você tem uma lista de exercícios que aborda essa questão aí da análise horizontal e vertical. E seria interessante também, você tem no livro do Padovese um capítulo 9, em que trata-se da análise das demonstrações financeiras. No livro do Gitman também tem um capítulo que trata dessa análise, né, da análise horizontal e vertical. E em relação a esse tema especificamente, não tem muito problema, ele é livre, né? Você aplica como quiser, não há muito confronto de ideias entre os autores. Mas vocês vão ver que o próximo assunto, o uso de índices, aí já tem algumas diferenças e nós temos que ter uma análise mais perspicaz em relação à aplicação dos índices, as escolhas dos índices que usaremos para analisar a situação econômico-financeira da empresa, tá? Então já continuamos no próximo vídeo aí.